Conteúdo programático deste vídeo. Na parte 1, compreenderemos os detalhes técnicos dos sons, o que são amplificadores, para que servem, como e onde usá-los, a impedância e caixas de som, sensibilidade de entrada e o que é potência e volume. Numa parte 2, entenderemos o funcionamento e a montagem do nosso amplificador, os componentes dele, estágios do amplificador, a potência que ele suporta, os detalhes sobre o CI que ele usa, a personalização do circuito, a alimentação deste circuito e a montagem das trilhas pelo Proteus. E como terceira e última parte, a parte operacional, faremos a confecção da nossa placa de circuitos, a soldagem dos componentes e o teste do amplificador. Entraremos agora nos detalhes específicos desse nosso amplificador de 40 watts em questão. Vejam aí a lista dos componentes necessários. Estágio do amplificador de 40 watts. Originalmente, esse amplificador pertence a uma etapa de um excelente e antigo rádio da Toshiba. A etapa de amplificação foi retirada do esquema original do rádio. A parte do rádio amplificada sobrante é a que usaremos. Vamos agora fazer a compreensão completa de todos os componentes deste esquema. Vou tentar detalhar cada parte para vocês e para que serve cada componente deste amplificador. Vamos começar pelo R1, que é o resistor 1 de 4.7K. Ele serve como resistência de entrada para este amplificador. R2 de 1K. Ele serve para o ganho de realimentação, estabelecida por 20 dB. R3 e R4 de 3.9 e 10K consecutivamente, refere-se ao tempo de espera quando em mute. Resistor 5 de 2.2 ohms serve para redução de zumbidos. C1 de 1 microfarad serve para o desacoplamento de entrada de energia. O capacitor 2 de 4.7 microfarad serve para o desacoplamento da retroalimentação de energia. O capacitor de 220 microfarads e o capacitor 4 de 0.1 microfarads, ambos servem para a redução do zumbido. O capacitor 5 e também 0.1 microfarad serve para a derivação na tensão de alimentação. E por último, o capacitor 6 de 1000 picofarad serve para a prevenção das oscilações. Potência e caixa deste amplificador. Nosso amplificador permite uma potência de 24 watts RMS total quando ligado em caixas de 8 ohms e 40 watts RMS total quando conectado a caixas de 4 ohms. Cada canal de áudio, direito e esquerdo, possui uma saída real de 20 watts. Valor efetivo audível quando em caixas de 4 ohms é comparável a sons de 100 watts. A fabricante empenhou-se muito bem na arquitetura deste integrado. O circuito CI-TA8210 é um excelente amplificador de áudio, com várias etapas de produção. Ele permite amplificação sem grandes problemas. Ele foi projetado para trabalhar em ambientes extremos, com várias etapas de proteção, tais como resistência térmica, elétrica, proteção contra curto, inversão, sobrecarga, aquecimento e oscilação. Isso permite uma eficiência de trabalho excelente. Com ele podemos trabalhar com muitos poucos componentes externos. Isso torna muito fácil o trabalho de construção dos amplificadores. Você pode encontrar à venda o TDA8210AH ou o TDA8210AL. O funcionamento de ambos é igual. A diferença, no entanto, fica na posição dos terminais. O H tem pernas intercaladas, uma para frente e outras para trás, enquanto o AL possui todas as pernas alinhadas. Este integrado pode ser alimentado por 9 a 18 volts de energia contínua. Para obter um bom desempenho em configuração de resposta baixo, é aconselhável que a fonte permita passagem de até 4 amperes no mínimo. Caso você deseje mudar alguns componentes do circuito, esteja atento às dicas. Os valores recomendados para os componentes externos estão no diagrama esquemático abaixo. Os valores modificáveis estão descritos na tabela.
Os componentes que não devem ser mudados não estão na tabela. Por exemplo, se você desejar mudar o resistor 2, que é o de 1K, o propósito dele, como eu falei anteriormente, é o ganho na realimentação. Se você desejar botar um componente maior do que o que foi proposto, haverá um aumento no ganho. Se você desejar pôr um menor do que o que foi proposto, haverá uma redução neste ganho. Poderemos usar bateria de 12 volts ou trafo de 12 volts por 4 ampere. Um trafo de amperagem menor ocasiona ruídos e uma baixa resposta à recepção do sinal. A montagem é bem simples, é só seguir o esquema abaixo ou a representação ao lado. Minha opção foi pela confecção da placa de circuitos para posterior encaixe dos componentes, conforme representado abaixo. Para fazer as trilhas é possível utilizar o programa Proteus. Veja um exemplo de circuito feito no Proteus. Inicialmente você pode construir seu projeto no Isis e transferir para o Ares, que são dois complementos do Proteus. Depois imprima apenas o espelho dessas trilhas. Vamos ver? Bom, vamos dar um salve aqui e passar para o Ares. Agora a gente veio aqui para o Ares. Só selecionar a parte de padrão aqui, né, o documento padrão. Beleza. Então essa aqui é a nossa área de trabalho do Ares. Esse lado aqui, ele tem os componentes que a gente colocou no Isis, né? São os dois capacitores, né? São os LEDs, enfim. Então a gente vai vir aqui nesse quadradinho. Pode fazer o tamanho que quiser. Beleza, esse quadrado aqui ficou em azul, a gente vai clicar com o botão direito quando ficar tracejado. Change Layer aqui. E vamos colocar esse Board Edge. Então, o que a gente fez? A gente criou a base da placa, né? Então, esse em amarelo é como se fosse a nossa placa de fenolite. Então, a gente criou essa área aqui, então quer dizer que dentro dessa área é que a gente vai realmente colocar os componentes. No caso agora de colocar os componentes, posso tanto vir aqui no modo de componentes e colocando um por um, né? Já vim aqui e clicar aqui, ou eu posso colocar automaticamente, vindo em Tools, né? Tools, ferramentas aqui, Auto Placer. E aqui tem uma série de configurações, a gente só dá OK. Bom, olhando ele já ficou meio espalhado, né? Meio bagunçado. Daí é só você vir na ferramenta de seleção e dar uma singela arrumada na bagunça, né? Pode rotacionar os objetos, enfim. E essas linhas que vocês estão vendo são as linhas que o programa faz a ligação, né? Você pode até rotacionar para tentar deixar ele um pouquinho mais organizado, né? Quando ele for gerar as linhas, que vai gerar automaticamente também. Enfim, você pode organizar da forma que quiser, que ele vai gerar as linhas automaticamente. E agora a gente pode até diminuir um pouco o tamanho da base da placa. E se você quiser ter uma curiosidade de como ficaria ele em 3D, só vir em Output 3D Visualization. E aqui está a plaquinha em 3D. Aí você vê que ele não tem trilha nenhuma, porque a gente vai criar essas trilhas agora. Só fechar aqui. As trilhas você pode fazer tanto manualmente quanto automaticamente, né? Aqui em ferramentas ele tem o Auto Router, ou seja, ele vai criar as linhas para a gente. Só que se você vier aqui automaticamente e clicar em Beijing aqui, Beijing Routing, ele criou as nossas linhas. A gente pode ir até lá em 3D. Só que acontece, ele criou linhas embaixo e linhas em cima, como se fosse uma placa de fenolite dupla, né? De dupla face. Só que geralmente a gente vai trabalhar com placas de face simples, né? De uma face só. Então eu vou apertar Ctrl Z aqui para desfazer o que eu fiz. Então a gente precisa o quê? Especificar para o programa que a nossa placa de fenolite é uma placa simples que a gente vai utilizar um lado só. Então nesse botão aqui
a gente vai definir as regras do programa. Então aqui, NetClass Power, a gente vai colocar para ele só trabalhar com a camada de baixo e aqui na de sinal só na camada de baixo. Então na aba NetClasses a gente muda o Power e muda o sinal para ele usar só a camada de baixo. Deu um OK, agora a gente vai lá de novo no AutoRouter. Beleza, vamos aqui no 3D. E tá aí, ele fez as linhas pra gente, né, só na parte de baixo. E tá pronta a plaquinha de fenolite, né? Só que a gente pode modificar mais coisas, por exemplo, deixar essa linha mais grossa, deixar que ela tenha mais espaçamento entre as outras, uma série de coisas que você pode definir nas regras de design, né? Que o estilo do traçado, entre outros, aí tem diversos tamanhos aqui. Você pode definir um diferente para o power ou um diferente para o sinal. E outra forma também que a gente pode fazer, vou dar mais um Ctrl Z, e você pode, também já deve ter visto algumas plaquinhas profissionais, que ela só tem algumas trilhas, e as outras, que são basicamente a base dela, são o terra da placa, né? Então, você pode fazer isso aqui também no Ares. Você pode vir em Tools, Power Plane Generator. E aqui você pode definir qual que vai ser essa base, né? Pode ser tanto GND quanto o VCC. No caso a gente vai fazer o GND. Ok. Então ele fez aqui uma base que é o terra, né? Que está na parte de baixo da nossa placa. Aí você pode usar o router por cima. E vamos ver como é que ficou lá em 3D. Aqui, ó, já ficou um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais profissional, né? Vamos dizer assim. Então é isso, você pode ir fuçando nessas funções, pode tanto fazer com PowerPlane ou sem PowerPlane, você pode alterar aqui as regras do traço, né? Colocar um traço maior, uma via maior. Depois disso, depois de já ter feito a placa, definido a posição, já ter feito as trilhas, você salva, né? Salva o layout e você só exportar em Output, Export Graphics e Bitmap, na verdade, né? E nesse caso você só vai precisar, quando você for imprimir só as trilhas, então você vem aqui em Tira Stop Silk e esse aqui, ou seja, você só vai imprimir a parte de baixo, que é as partes das trilhas. Aí você pode definir mono, colorido, export para bitmap, ou você pode colocar aqui direto para imprimir. Aí você tira e deixa só a parte de baixo. Você pode até dar um zoom para ver como é que ficou o desenho da placa. Daí você coloca agora para imprimir e depois faz a parte de transferência térmica para a placa de fenolite.